Graça e paz, como você está? Tudo bem? No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma exposição do Salmo de número 128. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Esse salmo é um salmo, no meu entender, meus irmãos, um salmo de promessas. E aqui no primeiro versículo nós nos deparamos com duas questões. A primeira delas seria: o que significa temer ao Senhor? E como se dá esse andar em seus caminhos? Bem, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz ou muito feliz. Então o texto sagrado nos diz que muito feliz é aquele que teme ao Senhor. E o que seria temer ao Senhor? E eu queria aqui trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, temer ao Senhor é obedecer à sua voz e às suas ordens. E eu quero trazer à sua memória aquela passagem na qual Abraão está ali com o seu filho Isaque, pronto para imolá-lo em sacrifício a Deus. E ali, naquela hora que ele levanta o seu cutelo, o anjo do Senhor brada e diz: não estendas a mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque eu sei agora que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Apesar de ter recebido uma ordem de Deus que, ao nosso ver, fosse tão difícil de ser cumprida, Abraão obedece à voz e à ordem do Senhor. E ali Deus lhe dá, e também ao seu filho, o livramento na hora certa. Em segundo lugar, temer ao Senhor é ter palavra. A Bíblia diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Como posso eu dizer que temo ao Senhor e não ter uma palavra? Eu sou um profissional, alguém me encomenda alguma coisa, algum serviço, e eu digo àquele meu cliente que vou entregar aquele serviço em determinado dia, e naquele dia específico, o meu cliente chega no meu estabelecimento para buscar aquilo que eu lhe havia prometido, e eu digo: não está pronto não, e invento uma desculpa qualquer. E quantas vezes nós vemos isso, infelizmente, até entre o povo de Deus. Pessoas que dizem uma coisa e não fazem, que não cumprem a sua palavra. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para que a gente possa refletir, porque nem sempre a gente tem que cumprir a nossa palavra. A gente só deve cumprir a nossa palavra quando nós falamos algo que glorifica a Deus, que vai edificar as pessoas ao nosso entorno, porque muitas e muitas vezes nós falamos bobagens. Nós, no calor das nossas emoções, nós falamos besteira. E quando assim fizermos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu diga: olha, quando eu encontrar com você, eu vou quebrar a sua cara. Uma palavra como essa eu não tenho que cumprir. Eu não tenho que cumprir aquilo que eu estou dizendo. Muito pelo contrário.
eu tenho que me arrepender da bobagem que eu falei e voltar atrás e pedir perdão e prosseguir o meu caminho. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos ser verdadeiros, autênticos, sinceros, honestos, não é? Como é que eu posso dizer que temo ao Senhor se a minha palavra não vale de nada? Em terceiro lugar, temer ao Senhor seria procurar agradar primeiramente a Deus e não aos homens. Nós temos visto muito hoje em dia pessoas que se utilizam da pregação para agradar o seu público, para massagear o ego daqueles que o escutam. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que agradar prioritariamente o Senhor. Eu quero trazer a lembrança dos queridos que nos assistem nesse vídeo, a passagem na qual as parteiras que viviam ali na época de Moisés receberam uma ordem de Faraó dizendo que quando vissem filhos, homens sendo nascidos, que elas o matassem, né? Só se fosse menina que deveria deixar viva. E as parteiras, diz a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo de 15 a 17, diz que aquelas parteiras, temendo ao Senhor, não fizeram como o rei as ordenara, lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. E ali nós tivemos ali a presença do nosso grande Moisés, que foi uma pessoa muito importante na obra do Senhor. Em quarto lugar, temer a Deus é desviar-se do mal. Lembre-se de Jó. Jó era um homem temente, reto, sincero e que se desviava do mal. Sejamos como Jó. Em quinto lugar, temer a Deus é aprender como agir sendo guiado por Deus. E quando isso acontece, nós, consequentemente, desfrutamos da sua intimidade. A palavra do Senhor diz no Salmo 25, quem é o homem que teme ao Senhor? Este, o Senhor Deus, o ensinará o caminho que ele deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Veja que preciosidade. Temer ao Senhor, além de dar-nos esse privilégio de desfrutar da intimidade, do segredo do Senhor, ainda nos proporciona a nossa alma pousar no bem, desfrutar da verdadeira paz, e ainda os nossos caminhos, os nossos objetivos, o Senhor vai nos ensinar que caminho trilhar, que caminho escolher. Em sexto lugar, temer ao Senhor é reconhecer que Ele é soberano. Deus não se curva nem se submete à vontade de homem nenhum. Ele é soberano. A palavra do Senhor diz, tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores da terra, porque Ele falou e tudo se fez, ordenou e logo tudo passou a existir. Nós vivemos hoje, na atualidade, em muitas igrejas, em muitas denominações, nós só vemos a pregação do Evangelho como se o Evangelho como se fosse uma moeda só de um lado. Só se prega a parte boa do Evangelho. Só se prega que nós vamos desfrutar de todas as bênçãos, que nós vamos herdar todas as benesses do Senhor aqui na terra, mas é um evangelho que não prega o arrependimento, que não prega a humilhação debaixo da potente mão de Deus, que não prega a soberania de Deus, e nessa soberania existe um Deus que muitas vezes nos repreende, nos castiga, nos corrige, nos admoesta,
E tudo isso vem muitas vezes recheado de sofrimento, dor, mas tudo isso com um propósito de nos fazer mais parecidos com o Senhor. Então, nós devemos sim reconhecer que Ele é soberano. E em sétimo lugar, temer a Deus é também ter medo do juízo de Deus. Talvez você ache estranho usar essa expressão, mas a palavra de Deus diz, o salmista no Salmo 119, 120, ele diz: o meu corpo se arrepiou com o temor de ti, tenho medo das tuas leis. Meus irmãos, o mesmo Deus que é amor, na mesma Bíblia, que é a sua palavra, está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem, nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que andaram com Deus. E o versículo 1 desse salmo nos diz que bem-aventurado é aquele que teme e que anda nos seus caminhos. Lembremos-nos de Enoque. Enoque andou com Deus e não se viu mais porque Deus o tomara para si. Lembremos-nos de Noé, bisneto de Enoque, um homem que era varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Por que não lembrar também de Abraão? Abraão, que sendo da idade de 99 anos, o Senhor aparece a ele e lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Lembremos-nos de Paulo, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Meus irmãos, nós podemos encontrar na palavra de Deus vários homens que andaram na presença de Deus. Vejamos ainda algumas promessas de Deus para os que andam em seus caminhos. Deuteronômio 5,33 nos diz: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 2 a 10, eu não vou ler todo, mas eu vou ler apenas um deles, que diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Depois lê em casa essa passagem, ela é muito bonita, Deuteronômio 8, de 2 a 10. O livro de Isaías, capítulo 57, versículo 2, nos diz: os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, meus irmãos, como é tremendo. Então, aqui nós temos mais ou menos um entendimento do que quer dizer para nós o versículo de número 1 do Salmo 128. Mais do que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. E aí, a partir do versículo de número 2, nós encontramos algumas promessas muito maravilhosas nesse salmo para nós. Vejamos algumas dessas promessas contidas nesse salmo. A primeira delas é o trabalho. A segunda delas, a felicidade, o alimento e a tranquilidade. Se não, vejamos: comerás do trabalho das tuas mãos. Olha que interessante. Se eu sou um homem que temo ao Senhor, a palavra de Deus está dizendo que eu vou comer, eu vou ter o alimento. E esse alimento é fruto do trabalho das minhas mãos. Então aqui na minha humilde compreensão desse texto, eu vejo duas promessas maravilhosas. Se eu sou um homem que temo ao Senhor, Deus vai suprir as minhas necessidades. E de forma justa, de forma coerente, de forma abençoadora, Ele vai me dar o trabalho para que através dele eu possa comer. Eu serei um homem feliz. E
e irei bem. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho alimento, eu tenho trabalho, eu tenho felicidade, eu tenho tranquilidade. Vejamos o que o texto nos fala sobre a mulher. A nossa mulher, a nossa esposa, será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Uma videira. A videira é a árvore que produz a uva. A uva, ela é a matéria-prima para se fazer o vinho. E quando na hermenêutica nós estudamos mais acuradamente a palavra de Deus, nós vamos perceber que um dos símbolos na palavra do Senhor do vinho é a alegria. Então eu consigo ver aqui, meus irmãos, uma promessa de que o homem que teme ao Senhor terá ao seu lado uma mulher que dá frutos e que lhe dá alegria. Oh, coisa maravilhosa, meus irmãos. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Ou seja, ela estará ali do teu lado, te ajudando, frutificando juntamente com você e dando-te alegria. Os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aqui nós temos uma outra imagem muito bonita. Nós temos a oliveira, que é a árvore que produz a azeitona que é matéria-prima para se fazer o azeite. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, vemos que o azeite, ele tem uma simbologia muito bonita. O azeite, ele é sinônimo de brandura. Vejamos o que a palavra de Deus diz no Salmo 55, versículo 21, a parte B. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Brandura. O azeite também simboliza o brilho, a luz, o resplandecer. O Salmo 104, versículo 15 nos diz: e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Outra coisa muito bonita, brilho, rosto que resplandece, que reluz. O azeite também simboliza chama acesa. A palavra do Senhor nos diz: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Ou seja, nós normalmente dizemos que o azeite simboliza unção, que é verdade, simboliza a unção do Senhor, mas também simboliza brandura, brilho e chama. Então nós aqui vemos na palavra do Senhor uma promessa muito bonita para os filhos. Aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, os seus filhos serão como plantas de oliveira. Assim seja, né, meus irmãos? A gente sabe que não existe nenhuma família perfeita, que existem muitos problemas dentro das nossas casas, que muitas e muitas vezes a gente não vê essa perfeição que está aqui no Salmo 128 nas nossas casas. E aí nós nos perguntamos, por que a palavra de Deus não está se cumprindo na minha vida? Muito provavelmente é porque nós não estamos vivendo o que diz o versículo 1. Nós não estamos sendo pessoas que temem verdadeiramente ao Senhor e andam nos seus caminhos. Muitas vezes nós estamos mais desejosos de receber as bênçãos de Deus e não queremos ter comunhão com o Deus das bênçãos. Muitas vezes nós queremos toda a parte alegre, vamos dizer assim, toda a parte mais divertida da coisa. Nós gostamos de estar junto com os irmãos, nós gostamos de cantar aqueles louvores, nós gostamos de fazer aquela festa, mas nós estamos pouco propensos e desejosos de buscar a face do Senhor, de ir para o meio da rua orar, de anunciar para o mundo que Jesus é o Senhor. Nós temos muitas vezes vergonha de dizer no nosso lugar de trabalho, ou então na nossa universidade, que nós somos cristãos, né? E que temor é esse?
Que andar nos caminhos do Senhor é esse, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque se não for a misericórdia do Senhor, nós estamos perdidos, né? Finalizando aqui o nosso vídeo, meus irmãos, a palavra de Deus diz: o Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Aqui nós vemos duas coisas muito importantes e muito bonitas. A primeira delas é: o Senhor te abençoe de Sião. Sião significa morada de Deus, lugar de Deus. É como se a bênção do Senhor, do seu santo lugar, emanasse, saísse diretamente para você, do seu santo lugar, da sua santa morada. A bênção do Senhor vai até você todos os dias da tua vida. E o texto termina desejando para nós a maior riqueza que um ser humano pode ter. É a paz. A paz seja sobre Israel. E é o que eu desejo para você. Paz seja sobre a tua vida. Seja um homem, seja uma mulher que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Procure conhecer esta palavra. Procure conhecer a palavra de Deus. Esse livro é um livro que transforma vidas. Aqui é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Lembre-se de Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da humanidade. Que Deus te abençoe, tu e a tua casa.